Oi pessoal, meu nome é Priscila Palomo e eu vou falar sobre qual que é a diferença de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e mania. Qual que é essa diferença? Ai Priscila, eu tenho mania de organizar as minhas coisinhas. Eu tenho alguns rituais assim que eu organizo as minhas coisinhas e eu adoro, né? Eu adoro deixar meu apartamento organizadinho, os meus quadros retinhos e eu adoro isso. Então isso é uma mania que você tem, um ritual que você tem que não causa sofrimento. Então isso, para você, se não causa sofrimento, não é considerado TOC. TOC é considerado somente quando causa sofrimento. O TOC significa transtorno obsessivo, são os pensamentos, compulsivo, são os comportamentos, os rituais. Quando esses comportamentos e esses pensamentos, eles vêm acompanhados de muito sofrimento, a gente está falando de TOC. Por exemplo, eu vou lavar a minha mão aqui 10 vezes, porque se eu não lavar a minha mão 10 vezes, vai acontecer algo de ruim na minha família. Então eu vou lá. O pensamento, a obsessão que vem é: vai acontecer algo de ruim, uma tragédia na minha família. Qual que é o comportamento? Qual que é a compulsão? Qual que é o ritual? Lavar 10 vezes as minhas mãos. Isso causa extremo sofrimento para mim. Por quê? Primeiro, o pensamento do TOC é egodistônico. O que é egodistônico? Não faz parte do que eu acredito. Eu não acredito e nem quero ter pensamentos que causam sofrimento para minha família, nem pensamentos de morte, nem algo que eu gostaria que acontecesse dessas tragédias na minha família. Então eu não queria ter esses pensamentos, mas esses pensamentos, eles são intrusivos. Isso a gente chama de egodistônico, não faz parte do que eu acredito, do que eu quero para minha vida, da minha personalidade. Isso me incomoda, esses pensamentos. Então eu reconheço que esses pensamentos não são bons, me faz sofrer. Esses pensamentos que me fazem sofrer me levam a ter uma compulsão, que é lavar as mãos. Então eu vou lavar as mãos 10 vezes. Esse é um tipo de TOC. Vocês estão entendendo que isso causa sofrimento versus deixar minha escrivaninha arrumadinha, bonitinha, porque eu gosto de começar todo dia a trabalhar com essa organização. Ou, eu gosto de deixar todo dia a minha prateleira com os meus livros em ordem crescente, porque eu gosto de ver a minha organização. Isso é diferente, isso é uma coisa egocintônica, eu gosto de ver isso bonitinho e não causa sofrimento, é só uma questão de personalidade. Agora, se tiver algum vínculo com algum pensamento, com tragédia, por exemplo, alguém que vai morrer, ou algum pensamento sexual, de cunho sexual, ou algum pensamento de pegar alguma doença, se eu não deixar os livrinhos, todos os livros da minha prateleira em ordem alfabética, por exemplo, se eu não deixar os livros da minha prateleira em ordem simétrica, isso pode causar alguma doença. Eu vou pegar coronavírus ou eu vou pegar alguma doença. Então, o pensamento: pegar doença, ficar doente, adoecer. Compulsão: deixar os livros simétricos. A gente tem que entender que o transtorno obsessivo compulsivo tem uma base neurobiológica, faz parte dos transtornos de ansiedade e a gente tem que tomar conta disso, tratar como uma doença. Essa doença tem tratamento, tanto medicamentoso como terapêutico, e a gente tem que saber identificar essa doença. Eles são rituais que causam sofrimentos e eles sempre vêm acompanhados de uma obsessão. Obsessão são os pensamentos egodistônicos, que a gente não gosta de ter. Observe os seus comportamentos, observe as suas manias, os seus rituais. Veja se esses rituais geram sofrimento. E se gera sofrimento, procure ajuda, tanto de um psiquiatra como de um psicólogo, porque tem tratamento, uma melhora muito boa.